O Palmeiras vence o Fortaleza no Allianz Parque pela primeira partida da Copa do Brasil por 3-0. A vitória, pelo volume que se criou na partida, pelo que se desenvolveu na partida, de certo ponto justa, gols de Veiga, Tabata e Richard Rios, mas existe ponderações, né? Vamos falar no decorrer do vídeo, né? O que a gente mais temia era a participação da arbitragem. Sim, teve ela novamente, e quando é que não tem? Mas antes disso, vamos falar da participação, também da audiência também, que eu gostaria de agradecer no vídeo anterior, do pré-jogo de Palmeiras e Fortaleza, mais de 460 visualizações, teve mensagens também. Eu gosto de poder interagir com o público também, e gosto dessa participação. Mensurar, antes de começar a falar do jogo em si também, falar da participação, os recados que a audiência nos manda. Primeiramente, os agradecimentos, como eu falei, das mais de 460 visualizações até esse momento do vídeo passado, né? Antônio Juvenildo colocou que o Fortaleza é difícil de ser batido lá em Fortaleza. Então, o Palmeiras, se quisesse alguma coisa, teria que resolver a vida em São Paulo. O Palmeiras encaminhou muito bem. Não digo que o Palmeiras já sacramentou, Antônio, mas digo que o Palmeiras encaminha muito bem, pelo que produziu, pelo que foi a partida também. Então, acho que 3-0 é um placar até dilatado pelo que se foi também, né? Não foi um amplo domínio do Palmeiras, no que se tange a bola rolando, mas, como ele citou, na opinião dele, torcedor do Fortaleza, o Lion Malvadão passa. Eu, sendo palmeirense, acredito que o Lion Malvadão, o Fortaleza, não passa. O Leão do PC. Acredito que o Palmeiras passa. Não por tudo, acho que o Palmeiras até por ter sido 3-0, acho que o Palmeiras vai com equipe titular pro jogo da volta. Não vai ter tudo isso aí, que antes disso tem rodado do Brasileirão, aí a gente vai ter um jogo da Libertadores, aí tem Brasileirão novamente, depois para ter Copa do Brasil. Eu acho que pela seriedade que o Abel Ferreira encara as partidas, o Palmeiras vai com força máxima para Fortaleza, para sacramentar a classificação. Aí quem ele já foi mais pelo viés, o Antônio, foi pelo viés de enaltecer a equipe do Fortaleza, falando que o Fortaleza passa. Opinião dele, de torcedor. Já o Francisco de Assis, nos recados, ele se intitulou como torcedor do Vozão, arquirrival do Lion, do Leão do PC, do Fortaleza, torcedor do Ceará. E ele falando, diversas mensagens que ele mandou, focando o que já é histórico já, não vamos tirar o viés do que ele está mensurando, a proteção, também pode-se dizer, a ajuda tradicional da arbitragem, isso lê-se também da mídia, tudo que muito favorece, em vários sentidos, as equipes do Sul, Sudeste contra as equipes do Nordeste. Ele deu exemplo de Fluminense e Fortaleza em Copa do Brasil passada. E ele focando que ele temia muito pela participação da arbitragem. Sim, ela teve também. Se foi preponderante para dar esses 3-0, não sei dizer se foi também. Teve participação. Se ela foi vital para os 3-0, acho que fica difícil dizer. Acho que quem tem que dizer melhor são os jogadores em campo. Se isso influenciou tanto, se é que o Fortaleza produziu para tanto. Mas como eu gosto de citar bastante, e como eu até citei no vídeo passado, acho que quando a pessoa quer criticar alguma coisa, se acha que eu fui ofendido em tal parte, a pessoa tem o direito de achar. Se a pessoa acha que as equipes do Nordeste são prejudicadas contra as equipes do Sul, Sudeste, não é um argumento válido. E muitas vezes isso foi provado durante a história, com vários jogos também. É o tal do peso da torcida, o maior número.
querendo ou não, o dinheiro que representa, né? Quanto mais torcedores, mais visibilidade, mais dinheiro que se envolve. Por isso que eu cito bastante quando eu falo a paixão que eu tenho, você, Antônio, você, Francisco, que tem a paixão pelo seu clube, Palmeiras, Fortaleza, Ceará. Se você acha que você é prejudicado, você deve falar isso. Você deve, acho que o nosso expressar vale esse ponto. Então, eu acho justa a reclamação, porque eu gosto de reclamações assim, quando são embasadas em algo, que eu não gosto de coisas sem argumento, só falar, eu não gosto disso porque eu não gosto, ponto. Não, eu gosto quando tem argumentos. Ele enumerou as situações, ele tinha o temor que o Palmeiras ia ser altamente favorecido. No lance do pênalti, que eu vou até discutir daqui a pouco, existiu o toque, mas o toque foi preponderante para o Rony poder cair. Tem toda essa discussão, mas a sua reclamação, Francisco, é válida sim. Aí teve outro, já no final da... respondendo a um dos recados do Francisco de Assis, é o MacGyver Gameplay. Ele focou no sentido de que ele esperava que ia ser um jogo limpo, como de certa forma foi, e sem a participação do VAR. Aí teve a participação do juiz, não teve do VAR, porque foi lance interpretativo do pênalti. Então fica difícil muito uma partida não ter a participação de forças externas, de um juiz que interpreta que foi pênalti. Outras vezes ele diz que foi pênalti, não foi pênalti. Então, e nesse ponto pode-se dizer que sim, que a camisa sim pesa. Camisa, tradição, número de torcida, dinheiro que isso representa, que paixão é comigo e com você somente no futebol. Para quem vive o meio do futebol, é dinheiro, são negócios. Então, por mais que doa, isso tem fundamento. Então, nisso, já disse aí nessa parte do agradecimento, mais de 460 visualizações. Muito obrigado, que eu gosto também dos recados que você manda, que para mim é muito importante para saber como é que é o nível da audiência, o que eu falo, o que vocês absorvem, o que vocês entendem, as opiniões que vocês dão, né? Então, o que podemos dizer? Vamos já para poder falar também dessa parte da arbitragem, já vamos falar dos gols da partida. 10 minutos, a partida começou com um pouco morna. Ora o Palmeiras dava uma estocada, ora o Fortaleza respondia de alguma forma, mas aos 10 minutos aos 8 saiu o pênalti, 2 minutos de conversa, blá blá blá, e aos 10 minutos saiu o gol de Rafael Veiga. Mas como é que foi o lance do pênalti que rolou toda essa celeuma? Foi Rony recebe a bola na grande área, domina de costa pro gol. O jogador do Fortaleza, pelo lance que mostra, naturalmente mostra que não houve o toque, ele se joga. Mas eu vi outros ângulos, eu vi outras filmagens, outros ângulos, sim, mostra, houve-se o toque. Aí tem aquele ponto. Eu gostaria de citar também um exemplo que teve no São Paulo e Corinthians, a mão no peito do Rafinha, meio que empurrando ou não, ou só tateando o jogador Wesley do Corinthians. Foi preponderante para poder ser pênalti ou não? Para mim, aquela mãozinha ali não tem sido pênalti. O Wesley, na minha visão, se desmancha. Minha opinião que eu vou dar agora sobre o pênalti do Palmeiras. O toque que teve no calcanhar no pé do jogador do Palmeiras, do Rony, não foi preponderante para a queda. Ele, tal qual o Wesley no jogo São Paulo e Corinthians, no toque do Rafinha, ele se desmancha e cai. O Rony também percebe, ele percebe o toque, porque realmente houve, ele cai. O juiz lá, pênalti. Por quê? Na velocidade do lance, houve-se o toque, e o jogador do Palmeiras já cai em seguida, ele pensou na leitura do juiz, houve-se o toque houve, o jogador caiu, pênalti. Mas da mesma forma que o torcedor do Fortaleza deve estar indignado, ou o Francisco de Assis, torcedor do Vozão, que já temia o protecionismo da arbitragem
para times do Sul, Sudeste contra time do Nordeste, isso aconteceu. Então, para mim, não foi pênalti. Nisso, o Palmeiras levou vantagem, sim. Mas também já digo, pelo que o Palmeiras produziu na partida, fruto desse gol que saiu 1-0, gol do Rafael Veiga, o Palmeiras pode se dizer, sim, que foi ajudado, sim. Se não fosse esse pênalti, não teria rolado 3-0, 4, 5, não se sabe. Mas nesse ponto, o Palmeiras foi ajudado, sim. E você, torcedor do Fortaleza, que deve estar com a cabeça inchada, deve estar bravo, deve estar jururu. Poxa, o cara, a gente ia fazer um jogo de igual para igual. Não fez. Se foi determinado por causa desse pênalti, o Fortaleza não jogou bem, como não jogou, acho que você concorda com isso. Então eu acho que o marca na cal, e nisso poucas vezes o Rafael Veiga desperdiça, e ele não desperdiçou, foi lá e fez. Aos 17 minutos, o Palmeiras se lança ao ataque, né, empolgado após esse primeiro gol, cobrança de escanteio, o Gomes cabeceia, o goleiro dá rebote, no rebote, uma nova cabeçada de Bruno Tabata, e o goleiro do Fortaleza defende já dentro do gol, que dá mais um rebote e o Gomes empurra. Todo mundo na transmissão, é um gol do Gustavo Gomes, mas não. Tanto que até o Tabata foi questionar com o juiz. Não, o gol foi meu. Ele falou, não, sim, eu vi, o gol foi seu. Tanto que na súmula, o gol tá do Tabata, não do Gomes. Que na cabeçada mostra claramente que a bola já tinha entrado. Palmeiras 2-0, fica mais tranquilo. E o que é normal do Palmeiras? Com 2-0, o Palmeiras baixa a guarda. O Palmeiras fica mais tranquilo. É o tal do joga a responsabilidade pro Fortaleza, que também não vê forças pra tal. Tipo, pô, já tá 2-0. Se eu me abrir, eu não quero tomar um 3, eu não quero tomar um 4, um 5, que poderia, se no caso o Fortaleza se expõe e o Palmeiras perdeu caminhões de gols também, né? Vamos falar a verdade. Gols, a cabeçada do Veiga, sozinho, cabeceou na trave e na sorte volta na mão do goleiro do Fortaleza. Aí já pro final da partida, o gol do Palmeiras, já aos 42, 43 do segundo tempo, Richard Rios, depois de receber a bola limpa na área, limpa o zagueiro, que deixa ele fica com a bunda no chão e rola no canto, chuta no canto, que bate numa trave e entra no outro canto. O Palmeiras sai 3-0, vitória construída de forma tranquila, mas o que gerou desse segundo gol do Palmeiras até o terceiro? O Palmeiras teve o domínio da partida contra eu acho que excessivamente precavido Fortaleza. O Fortaleza, eu não digo que o Fortaleza jogou mal, como eu até ouvi na transmissão. Quando o Tinga, lateral direito do Fortaleza, foi entrevistado, falando assim, o repórter pergunta se essa foi um dos piores primeiros tempos do Fortaleza. Eu não vi dessa forma. Eu vi um Fortaleza agindo como muitos times quando vai no Allianz Parque age. Fica precavido. Ninguém é louco de querer se expor contra um Palmeiras. Ainda mais você virando um intervalo de 2-0 pro Palmeiras. Você vai de peito aberto para tomar 3 ou 4. O terceiro saiu por quê? O Palmeiras imprimiu, depois das substituições, o gol do Richard Rios, que eu vou falar um pouquinho dele um pouco para frente, nos destaques da partida. Ele sim, ele tá sendo um diferencial do Palmeiras, que ele dá um toque. No caso, quando fica muito meio maçante a participação de Zé Rafael no meio, Gabriel Menino no meio, ele vem com fôlego novo do banco pro campo e arma novas jogadas e dá novos ares pro Palmeiras. Então, ótima contratação do Palmeiras, que veio do Guarani, fez um bom campeonato paulista, dentro das proporções do que pode se imaginar algo feito pelo Guarani, mas no Palmeiras ele se mostra uma peça muito importante dentro de um projeto. Eu acho que ele tá cavando o seu espaço para ser jogador titular do Palmeiras. Da mesma forma que hoje um Arthur não jogou pelo Palmeiras porque ele já jogou pelo Bragantino na Copa do Brasil. E o Arthur foi cavando aos pouquinhos o lugar na equipe titular. Numa equipe ideal, o Arthur é titular. No caso, futuramente, acho que Richard Rios vai ser... Aí, no caso, quem sairia? Sai Zé Rafael e deixa Gabriel Menino mais recuado? Porque eu acho que você mandar recuar Richard Rios, você mata ele.
Ele é um cara produtivo, ele é um legítimo camisa 8. Quem sabe até um camisa 10, ele aparece muito bem na frente, ele pisa na área. Ou no caso, você tem que optar por um dos dois. Você tira ou ou Zé Rafael, ou, no caso, Gabriel Menino. Então depende. Quem no lugar, independente de quem o Rios entrar, um vai ter que recuar. Porque eu acho que seria um crime, no caso, botar Richard Rios para poder marcar. Sendo que ele é um jogador muito mais proativo, né? É um cara que é o do... teoricamente o camisa 5 desarma e já rola para ele. E ele quer fazer a condução pro 11, pro 7, ou pro 10, ou uma bola direto pro 9 também. Então, o Palmeiras tem muito a ganhar com esse jogador. Gosto muito do que ele anda produzindo. Destaques do Palmeiras, como eu tinha citado. Primeiro é a segurança da equipe do Palmeiras, né? Controlou todas as ações da partida. E isso me fez bastante tranquilo assistir. Hoje eu não vou dizer que assisti o jogo do Palmeiras sem emoção. Todo jogo do Palmeiras tem a sua emoção, sim, para quem é torcedor. Mas eu gostei da solidez do time do Palmeiras, que não passou apuros com Fortaleza. Soube segurar. Obviamente que tudo isso fruto do gol, muito que veio fruto do gol de pênalti. Teve sim a sua polêmica, como eu já citei no início do vídeo. Sim, mas o Palmeiras foi uma equipe segura, não se afobou. É o tipo que fez 2, não vamos na ânsia para fazer 3 ou 4, não, tá tranquilo, deixa a afobação, se ela existir, que vá pro Fortaleza. Também não teve, o Fortaleza falou, não, calma, existe o jogo da volta no Castelão, então não vamos botar tudo a perder, enquanto tava 2. Aí saiu o terceiro, ficou mais difícil. Outro destaque que eu gostei bastante do Palmeiras foi Dudu. Mesmo mais uma partida que todo mundo cobra, ele tem que fazer gols, mas eu vejo o Dudu de uma forma diferente. Ele não fez o gol, mas as jogadas de ataque todas, meio que obrigatoriamente, passam no pé dele. Enquanto o Palmeiras estava naquela meio entre o primeiro e o segundo gol, que o Palmeiras que o Palmeiras fez o gol aos 10 e depois fez aos 17. Nesse meio tempo também, e após até o segundo gol, as jogadas, as estocadas de ataque do Palmeiras passavam pelos pés do Dudu. Isso rolava até um certo individualismo, que muitas vezes ele chamando protagonismo para si, e também naquela ânsia, eu tenho que fazer o gol, que estão com chatice, estão me cobrando, ele pouco tocava para os outros. E pouco ele buscava o 1-2, ou ele tocar e buscar na frente. Ele tentava rabiscar aí sozinho. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo, mas eu sou mais do jogo coletivo do que o individual. O individual do Palmeiras tem que aparecer mais num jogo muito fechado. E o Fortaleza não foi uma equipe totalmente fechada. Meio que permitiu o Palmeiras jogar e sem ofender o Palmeiras. Até o Fortaleza respeitando o poder do Palmeiras também dentro dos seus domínios. E para encerrar a parte dos destaques do Palmeiras, como eu tinha citado, Richard Rios também, que sim, ele cava o seu espaço na equipe titular do Palmeiras. Acho que futuramente eu vejo ele como ser na equipe ideal do Palmeiras. Quem seria sacado? Aí só o Abel vai saber. Sai Zé Rafael ou sai Gabriel Menino, mas ele é jogador importante sim. Não sabe se ele... Vai que ele pode não ter um físico avantajado para poder aguentar 90 minutos, mas 45 minutos, que ele entra no segundo tempo, ou os primeiros 45 minutos, ele dá um gás legal, ele tem um passe interessante, ele tem um poder de finalização, tanto que mostra no gol dele, que ele chutou, ele dominou, limpou o zagueiro que deu carrinho e ficou estatelado no chão, ele chuta no canto, fugindo do goleiro, bate numa trave e entrou no outro canto. Então, poder de ter a ação da jogada, ele tem poder de definição, ele mostra que também teve, e foi coroado com gol. Pelo lado do Fortaleza, sim, meio um pouco falando da torcida e muito também falando do time, sim, o time do Fortaleza veio precavido para não perder de muito pro Palmeiras. Essa foi a minha visão. Pensa até no caso, como é que você enxerga essa partida? Tudo isso gerado do que se desenrolou na partida, mas o Fortaleza veio para não perder. Se tivesse empatado pro Fortaleza, seria um ótimo resultado para levar a decisão para o Castelão, que lá sim o Fortaleza é muito chato, é muito forte. Lá no Castelão,
o Leão incomoda. Mas só que hoje as peças tentou algum contra-ataque com Romarinho, tentou algumas jogadas com Pikachu, mas não foi sombra de outras apresentações boas que teve o Fortaleza. Então, não dá para cravar que a jornada do Fortaleza se encerra contra o Palmeiras, porque vai ter jogo de volta. Por mais que seja 3-0 pro Palmeiras, não dá para cravar que o Palmeiras já está classificado, porque é futebol. Um momento de descontração, de desatenção e falta de concentração do Palmeiras, o Fortaleza pode devolver uns 3-0, levar para os pênaltis e classificar, ou enfiar 4-0. Não é futebol. Por mais que seja difícil, eu acredito que seja difícil o Fortaleza construir uns 3-0 contra o Palmeiras, fazer 3 e não levar nenhum. Eu acho muito difícil, mas é possível, né? E cabe ao torcedor do Fortaleza acreditar. Torcedor do Fortaleza, sim, ou aqueles que não torcem para o Palmeiras, pode ser qualquer torcedor, Palmeiras, torcedor que não é do Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos, torcedor ou do Fortaleza, realmente citando, ou até torcedor do Ceará, torcedor que for, sente que a natureza do jogo poderia ter sido diferente se aquele gol, se o pênalti tivesse sido marcado. Então, compreendo a raiva, o descontentamento, mas também vejo o quê? Acho que muitas vezes o que a arbitragem faz ou não pode ser muleta. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Não que eu também acho, vou deixar bem claro, que para mim não foi pênalti. Esse tipo de toque toda hora acontece na área. O VAR jogou pro árbitro porque foi interpretativo. Houve-se o toque. A partir do momento que houve-se o toque, cabe o juiz ele achar que foi ou não. O juiz achou que foi. Eu, no conforto do meu lar, na minha casa, eu olhei. O primeiro lance eu não vi o toque. Então acho que se jogou. Por outro ângulo eu vi, houve-se o toque. Mas mesmo assim, com o toque que houve, não foi o preponderante para poder ele cair ao solo. Então ele se desfez, né? Como eu dei o exemplo lá do Rafinha com o Wesley no majestoso São Paulo e Corinthians, né? Então, não compreendo a chateação, o descontentamento, mas o Fortaleza também não produziu para poder vencer o Palmeiras. Então, foi importante a participação da arbitragem, sim. O Fortaleza, de certo ponto, foi prejudicado, mas também não esboçou, sei lá, acho que veio precavido demais para não levar uma surra do Palmeiras. Surra também não houve. Foi 3-0, mas surra não houve. Ao meu ponto de ver. O Palmeiras não foi tão incisivo. O Palmeiras não foi massacrante. Fez o 3-0 naturalmente como fez. Mas pro torcedor do Fortaleza cabe aquela do tentar fazer algo diferente. Sim. A reclamação tem que existe um protecionismo com as equipes do eixo, como chama o pessoal do Rio, principalmente de todo mundo é contra o eixo Rio-São Paulo, que sim, historicamente é mais ajudado que equipes ou de outros estados, principalmente do Nordeste também. Então, mas é isso. Então, eu achei que a vitória do Palmeiras foi justa. O Fortaleza eu esperava mais, mas também tem aquela ponderação. Será que se não tivesse marcado aquele pênalti, o Fortaleza poderia ter tido uma atitude diferente? Quão será que foi importante essa marcação desse pênalti? Que na minha visão também não foi. Será que foi preponderante para o Fortaleza baixar tanto a cabeça assim e não ser tão incisivo contra o Palmeiras? Ou essa era a proposta mesmo do Fortaleza? Não perder, empatar, perder de pouco, não se sabe. Mas já foi, 3-0. Então é isso, pessoal. Então, gostei de fazer mais um vídeo. Esse, então, acaba-se o nosso pós-jogo. E aquela mesma coisa, assim, gostaria muito de reforçar o agradecimento por todas as visualizações do vídeo passado, os recados, continue mandando recado. E nisso também, a partir do momento que você entra no vídeo, você vê, deixa seu like também, se inscreva, que é importante para você poder... e também se inscreva e ative o sininho também para você receber novas notificações de novos vídeos. Quase sempre eu estou fazendo algum vídeo, ou o vídeo pré e pós-jogo do Palmeiras, ou um jogo que eu acho importante, sei lá,
do Corinthians, do São Paulo, algo que eu acho importante, relevante. No caso, focando mais o Palmeiras, que é o time que eu torço, mas também como um todo. Hoje eu gostei muito da participação da torcida em si, do Fortaleza, né? Até de rivais do Fortaleza, mas gostei. Então, ficamos por aqui. Lá para sexta-feira acho que eu devo lançar um vídeo, o pré-jogo e depois no sábado, depois da partida, o pós-jogo do clássico, o clássico da saudade, Santos e Palmeiras, né? Deve ser disputado, se eu não me engano, na Vila Belmiro, se não me falha a memória, acho que é o Manda do Santos, né? Torcida única, e vai ter vídeo. Vai ter vídeo pré, vai ter vídeo pós-jogo, e vamos lá ver o Palmeiras. O Palmeiras vai mudar a chavinha, sai Copa do Brasil, entra Campeonato Brasileiro, depois já muda a chavinha de Libertadores, aí volta Brasileirão, volta a Copa do Brasil contra o Fortaleza, e vamos lá, passo a passo. Palmeiras joga bem, joga com segurança e passo a passo conquistando vitórias, conquistando protagonismo e se mantendo como um dos melhores times do Brasil.